Uma boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja Deus por sua presença aqui nessa noite. Amém. O melhor lugar do mundo ao qual podemos estar aqui hoje, não é? Desejando a cada um dos pais hoje aqui um feliz Dia dos Pais, aqueles que eu não tenho ainda, não é? E agradecer aqueles que me retribuíram hoje, falando também, me mandando um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado a todos. Que Deus seja sempre louvado por cada um de nós. Amém. Vamos fechar o olho e orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus e Pai nosso que estás no céu, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Amém. Eterno Deus, aqui estamos diante da tua presença mais uma vez, Senhor, para te render graças e dizer que tu és bom em nossa vida. Pai querido, que a palavra aqui venha diretamente aos nossos corações, que cale-se o homem e fale a tua voz diante desse teu servo, Senhor. Pecador, e assim como todos aqui somos, Pai, somos indignos de tudo aquilo, mas Tu és um Pai de amor que nos ama, nos perdoa e está conosco em todos os momentos de nossa vida. Amém. Nos dá um bom culto em adoração apenas a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero falar para os irmãos que ontem, contando a história para as crianças, não é fácil, né, um pouco. Às vezes é mais fácil estar aqui pregando aos irmãos do que contando às crianças ali, porque os olhos delas chegam a brilhar, não que os seus não brilhem, mas é uma idade que elas estão absorvendo tudo aquilo que é falado, não é? E temos uma responsabilidade muito grande de passar ali essa historinha que seja para elas, né? Mas é muito bom. Eu agradeço pelo convite, de ter participado, e mais vezes vamos fazer. E continuando, vamos falar mais uma historinha aqui para vocês. Diz que uma mulher ligou numa rádio e pediu com muito choro, muita tristeza, para que alguém ajudasse ela, que estava passando por dificuldades, seu marido estava acamado e os trabalhos que ela fazia de doméstica não estavam suprindo as necessidades da sua casa para cuidar dos seus filhos, e pedia alimento na rádio, né? E agradeceu, que Deus abençoe aquele que puder me ajudar. Nesse momento tinha um empresário, um homem muito rico, ouvindo essa rádio no carro, ateu, não acreditava em Deus, em nada, porém ele falou o seguinte aos seus empregados: é agora que eu vou tirar mais um desse caminho e falar que esse Deus não existe. Pegou 2 de seus empregados e pediu para que eles fossem no mercado, abarrotassem um carrinho de compras com tudo que pudessem e levassem para aquela senhora. E assim que ela perguntasse quem doou aquilo para ela, era para eles dizer: foi o diabo que te deu isso. Assim eles fizeram, levaram, bateram palma na casa daquela mulher. Senhora, viemos trazer os alimentos que você pediu na rádio agora cedo. Essa mulher, com os olhos em lágrimas, abriu o portão e eles começaram a descarregar aqueles alimentos, enchendo a mesa dela, o chão. E eles, fazendo esse trabalho, um perguntou para o outro: será que ela não vai perguntar quem que mandou esses alimentos para ela? E acabaram de fazer isso. A mulher fez uma limonada para eles ali. Acabaram de tomar, até que um tomou coragem e perguntou para ela, né? Senhora, a senhora não vai perguntar quem trouxe esses alimentos? Ela falou: não, eu não tenho necessidade de perguntar, porque eu confio no meu Deus. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Não há quem possa com o nosso Deus, não é? É uma mera ilustração, porém, infelizmente, muitos não obedecem a Deus, né? Por mais que Ele peça, por mais que Ele tenha a sua palavra em nossa mão, nós temos a palavra, muitos têm a palavra, todos têm a palavra hoje, é livre a todos, né? Porém, não obedecem, acabam sendo até pior do que o próprio inimigo. Infelizmente, é assim que acontece hoje ainda. Mas devemos estar lutando contra o nosso eu, o nosso ego, o nosso o sobressair, que nós queremos sempre se pôr à frente de Deus em tudo, né? Não há maldição para um povo abençoado, é o título que eu escolhi aqui desse sermão, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Números 22, que é uma história bem conhecida, talvez bem contada para as crianças enquanto estavam nas salinhas ali. Um personagem bem conhecido,
falou com a jumenta. Números 22. O livro de Números conta as peregrinações do povo de Israel. E aqui nessa passagem encontramos a segunda maior batalha que o povo de Israel lutou, né? Que eles enfrentaram. A primeira foi contra os amorreus, depois que ficaram no deserto por 40 anos. Eles venceram a batalha contra os amorreus. Eles saíram vitoriosos contra o rei amorreu, que era o último da linhagem dos gigantes. O último da linhagem dos gigantes, dos amorreus, o povo de Israel matou, venceu aquele homem. E agora, acampados na campina de Moabe, o rei dos moabitas está olhando de longe e apavorado está seu coração. Pois se venceram os amorreus, que eram fortes, eram muito mais fortes no quesito exército, né? Imagine contra eles. E o rei Balaque treme o seu coração. Vamos ler aí o versículo do 1 ao 4 do capítulo 22. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era o rei dos Moabitas. E essa história é o cumprimento de uma promessa que Deus fez para Abraão, né? Lá em Gênesis 15, quando disse que a nação seria escrava e peregrina por 400 anos, e agora esse povo está avançando por todo esse território, como assim diz o Senhor em Gênesis 15. É uma promessa que Deus fez a Abraão, né? Que o povo peregrinaria por 400 anos. E em nenhum momento vemos o povo de Israel sendo uma ameaça para os moabitas ali. Eles apenas acamparam ao redor de Moabe, né? Mas em nenhum momento eles são uma ameaça para os moabitas. Ao contrário, os moabitas que se sentiram ameaçados pelo povo de Israel. Aliás, os moabitas eram parentes de segundo ou terceiro grau do povo de Israel. Porque os moabitas, eles eram descendentes do incesto de Ló com a sua primogênita. Através do incesto de Ló, com a sua primogênita, nasce Moabe, que será o pai dos moabitas ali da terra de Moabe. Gênesis 19, tá? Está escrito isso daí, sobre a primogênita de Ló, que teve relações com seu pai ali, né? E nasceu Moabe. Então Moabe tem uma ideia para tentar salvar o seu povo dos moabitas. Ele tem uma ideia ali para salvar o povo, vendo aquela multidão do povo de Israel ali ao redor deles, com muito medo no seu coração. Ele tem uma ideia ali. Continuando o nosso texto aqui, dos 5 ao 6 agora. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, pobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui está entrando um personagem que nós vamos tirar algumas lições, né? E aqui entra a parte de Balaão. Balaão não é dito a sua descendência ou de onde ele veio, só afirma que ele é tido como um vidente, alguém que consulta o Senhor. No livro Patriarcas e Profetas tem um título chamado Balaão. Vai dizer que Balaão foi sim, um tempo, um profeta de Deus. Ele foi boca de Deus um tempo.
porém por alguns motivos ele se desviou dos caminhos, se apostatou e acabou por ser chamado de vidente, por procurar coisas diferentes, coisas estranhas que não agradavam a Deus. E ele teve o tempo dele, que ele foi chamado profeta, ele foi chamado e foi a boca de Deus mesmo para o povo. Segundo o livro Patriarcas e Profetas. Balaão sabia a resposta para dar para aqueles homens, pois ele conhecia o Deus de Israel, mesmo afastado dele, o conhecia. Sabia que a resposta de Deus seria não para a pergunta. O problema é que Balaão teve seu ego massageado. Veja bem, quando Balaque aqui no versículo 6, no finalzinho, ele diz assim, porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Nessa parte aqui, Balaão, ele tem o ego dele massageado, passado um pano ali em cima, agrado para ele, porque ele se sentiu um Deus ali, se sentiu maior, quando Moabe fala para ele que o que ele abençoar será abençoado e o que ele amaldiçoar será amaldiçoado, não é? Na verdade não é ele que faz nada disso, não é? Só que ele se sentiu grande ali, ele acabou se tocando pelo ego dele, acabou crescendo por ele mesmo. Versículos 7 e 8 vem dizendo assim, então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço do encantamento, e chegaram a Balaão, e lhes referiam as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veja, aqueles príncipes chegaram até Balaão perguntando, pedindo para ele, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Ora, Balaão já conhecia o Deus, que ele serviu um dia. Ele sabia a resposta. Como ele pode amaldiçoar um povo que já é abençoado por Deus? Não tem como. O povo que é abençoado por Deus não sofre nada de maldição por ninguém, porque já é abençoado. Nós todos somos abençoados por Deus, não devemos temer mal algum de ninguém, não é? E o 13. O versículo 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Deus não iria aceitar essa pergunta. Tem coisas que nós não precisamos consultar a Deus, se a gente já sabe a resposta de Deus. Nós queremos que Deus dê a resposta que nós queremos às vezes, não é? Nós já sabemos qual é a resposta dele. Muitas vezes nós ficamos teimando com coisa que já é certa. Eu pulei para o 12, do 9 ao 12, me desculpem, tá? Vamos continuar a leitura do 9 ao 12. Veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-o, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Veja bem, o versículo 13 aqui, parece que Balaão aqui já escolheu o seu lado, né? Ele quer consultar Deus, mas ele diz assim, ele joga a culpa em Deus. Deus não deixou eu amaldiçoar o povo. Só que ele já tinha a escolha dele, ele queria aquilo. Por quê? Eram vários os tesouros, os valores que iam ser entregues a Balaão ali para ele fazer esse trabalho de amaldiçoar o povo de Deus, não é?
Ele estava cobiçando aquele valor, aquelas riquezas que iria ser dado a ele. Ele tinha vontade de fazer o que Balaque pedia, o dinheiro que queria ganhar, pois Deus não deixava ele fazer. Às vezes nós colocamos responsabilidades nas pessoas pelas nossas responsabilidades. Nós temos autonomia em nosso lar. Não devemos ter medo daquilo que as pessoas vão falar, e sim de nós mesmos sabemos que estamos certos ou errados para nos corrigirmos. Acontece o seguinte, muitas vezes a gente sai de casa e vemos que temos alguma coisa errada, alguma coisa que não está no conforme o que Deus quer para nós. Fala para o filho, você tem que trocar essa roupa, esse vestimento, o seu cabelo, porque o pastor vai falar, ou porque alguém vai olhar, vai falar. Mas nós temos a autonomia de falar, é melhor você trocar, é melhor você não ficar assim, é melhor você fazer isso ou aquilo. Não é jogando a culpa no outro para se livrar daquilo que é nosso, não é? Muitas vezes nós jogamos a culpa no outro, nós apontamos para as outras pessoas que elas vão falar alguma coisa do que está errado em nós. Nós devemos nos vigiar, não depender dos outros, não é? De um terceiro para falar se está certo ou não. Sabemos a vontade de Deus em nossa vida, sabemos o que Ele quer para nós, não é? Buscamos Ele em oração. Muitas vezes demora a resposta de Deus, mas nunca falha, nunca tarda no momento certo, no momento correto. Queremos para ontem as coisas quando pedimos, não é? Mas as nossas responsabilidades não devemos colocar nas costas dos outros, porque temos autonomia para corrigir nós mesmos. O versículo 15 ao 17. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. O que devemos esperar de Balaão aqui, né? De novo eles voltam com pessoas mais chiques ali, mais nominadas, né? Pessoas mais, aos olhos dele, pessoas mais ricas, mais compostas de presentes, de adornos ali que entregar para ele, e voltam a falar a mesma coisa. Moabe está pedindo para que você vá amaldiçoar o povo. Qual que seria a resposta de Balaão, né? Em nossa mente? Deveria falar, não tem como ficar pensando, esperando talvez Deus mude, né, o pensamento. O que Deus já disse não precisa repetir. A palavra de Deus já é suficiente para nossas dúvidas. Veja bem, Deus já falou para Balaão aqui que ele não era para amaldiçoar o povo, que o povo era abençoado por Deus. E Balaão, mais uma vez, cresce o olho naquelas riquezas, naquelas coisas que deixam a carne cheia, inchada, né? Porque é coisa para carne, é coisa para crescimento. Não é Deus que está em primeiro lugar. Primeiramente eu, primeiramente para mim, não é? Depois cuidamos de Deus. 18 a 19. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veja bem, nós vemos aqui já o coração de Balaão, onde que está afirmado, não é? Em nenhum momento Moabe disse que ia entregar a casa cheia de ouro para ele, todo o seu reinado, nada disso. Isso aqui é o que estava no coração de Balaão já. Ele queria a riqueza, ele queria o poder, não é? E mais uma vez ele fala: fica aqui essa noite para que eu vou ver o que Deus tem a falar. Deus já falou para ele já que não era para ele ir, não é?
Mais uma vez ele consulta o Senhor. Deus já disse que não era para Balaão ir, porém ele já escolheu desobedecer a Deus. Pois manda aqueles homens esperar, pois talvez Deus tenha alguma coisa a dizer ainda, não é? E o versículo 20 vem dizendo assim, ó: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens vierem te chamar, tá? Foca nessa palavra, ó. Se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Deus disse: se chamassem Balaão era para ele ir, porém Deus se ira contra ele, pois os homens não o chamaram, ele foi por conta própria atrás dos príncipes. Nós não vemos aqui aqueles príncipes chamando Balaão como Deus falou, né? Se eles te chamar, você vai com eles. Eles não chamaram, eles foram embora e Balaão se levantou atrás deles e foi junto. Balaão aqui desobedece ao Senhor mais uma vez e está arraigado no seu coração o desejo da riqueza, o desejo do poder e das riquezas que Moabe está oferecendo a ele, né? No versículo 28 a 30 vem dizendo assim: só para confirmar aqui, que levantou-se a ira de Deus ao 22, versículo 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Pois viu a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta o caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, aqui nós vemos a expressão anjo do Senhor como falando do próprio Jesus Cristo, né? Quando vem a expressão o anjo do Senhor, um artigo definido, o anjo do Senhor, não é um anjo. Aqui já vem falando do próprio Jesus que estava ali à frente, o próprio Deus falando, né? Segurando a jumenta ali. Só ela enxergava Balaão pelo seu olhar na riqueza, não enxergava o anjo ali. Mas o anjo do Senhor, 24, pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. 25, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos ler Deuteronômio 28, 14. Pode ler quem achou. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Aqui nas mesmas palavras, né? Balaão aqui não tinha como se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porém, a palavra do Senhor vem dizendo a nós, não é? Será que nós precisamos ter um anjo com espada desembainhada para não se desviar, para ir apenas adiante do que Deus mandou fazer, do que Deus mandou nós irmos atrás, não é? Às vezes nós precisamos ser comprimidos para enxergar, para poder ver aquilo que Deus está falando conosco, porque as coisas do mundo nos embaçam a vista,
se não estivermos em comunhão com Deus permanente, em todo minuto da nossa vida, em todo segundo, buscando a Deus em oração, não é? Entregando ao Senhor o nosso caminho, desde o amanhecer, da hora que acordamos, e ao anoitecer, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito durante o dia para nós, não é? Vendo a jumenta o anjo do Senhor, 27, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Olha só que interessante, né? Nós vemos aqui o anjo do Senhor, uma espada, segurando Balaão para ele não ir no caminho que ele falou para ele não ir, não é? Ele estava indo. E a jumenta desviava do caminho. Por 3 vezes ela foi espancada. E Balaão não enxergava o anjo do Senhor. Porém, ele estava desobedecendo, ele estava indo ao caminho que Deus não queria que ele fosse. E a jumenta precisou falar, Deus precisou fazer a jumenta falar. E Balaão ali conversa com a jumenta como se fosse uma coisa normal, né? Conversando com um animal, para vocês verem aonde chega a mente humana quando está cega pelo poder, pelo dinheiro, pelas riquezas, não é? Ele nem percebeu que estava falando com um animal ali. Como pode, né? Hoje um cachorro começar a conversar, a pessoa continua falando, continua conversando, é normal. E não é normal, não é? Isso aí foi uma intervenção de Deus para que Balaão enxergasse que Deus estava falando com ele para ele não desobedecer. Vamos no versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Aqui vocês veem que porque o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo vem falando para Balaão. Aqui vem confirmando por que Deus se encheu de ira quando Balaão se levantou e foi junto com os príncipes, porque eles não chamaram ele. Ele foi por conta própria e Deus sabia a intenção do coração de Balaão naquele momento, né? A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Balaão queria matar a jumenta porque ela desviou do caminho, né? Porque, na verdade, a jumenta ela protegeu Balaão por 3 vezes, que ele seria morto pelo anjo do Senhor ali. O próprio anjo vem falando aqui, o próprio Deus vem falando: se não fosse por sua jumenta, você estaria morto. Veja bem, quantos de nós oramos pela vida de alguém? Esposo, marido, mulher, esposo, esposa. Muitas mulheres, por exemplo, são espancadas, são tratadas mal pelo seu esposo, e ele só está vivo pelas orações dessa mulher que faz diariamente por seu marido, ou vice-versa, não é? Marido que ora pela esposa, por ela ser uma pessoa mal, por ela estar fora dos caminhos do Senhor. Se não fosse pela oração intercessória desse marido, ela não estaria mais com ele, não estaria com vida mais. Crianças, filhos, se não fosse a oração dos seus pais, não estariam vivos, não estariam com vida hoje, não é? E assim é a oração intercessória nossa. Quantos que oram uns pelos outros, e se não fosse pelas orações, só Deus sabe que estariam, onde estariam, não é? O 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor:
Pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, e isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. O versículo 38. Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E aqui nós vemos a continuidade da história. Nós vemos que Balaque leva Balaão a vários lugares diferentes para que ele amaldiçoe o povo de Israel. E apenas o que Deus manda o Balaão falar é bênçãos, palavras de bênçãos para aquele povo, porque ele foi proibido por Deus de amaldiçoar o povo que era abençoado. Por 3 vezes Balaão abençoa o povo de Israel. No capítulo 24, Balaão abençoa pela 3ª vez o povo de Israel. E também vemos que Balaão voltou para a sua terra, no capítulo 24, não é? Vamos ver agora no capítulo 25, versículo 1 e 2. Aqui nós vamos ver os conselhos de Balaão, né? Aparece no meio do povo. Não há como separar Deus do seu povo, mas há como separar esse povo do seu Deus. Versículo 1 e 2 aqui, ó. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Aqui nós vemos a introdução das doutrinas de Balaão, não é? As doutrinas que Balaão colocou no meio do povo de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, não conseguiu tirar Deus do povo, porém as doutrinas que ele começou a inserir no meio do povo, começou a fazer o povo se afastar de Deus. Vem falando em Apocalipse 2:14. Pode abrir a sua Bíblia. Apocalipse 2:14 vem falando também sobre as doutrinas de Balaão. Que é para a igreja de Isso. Igreja de Pérgamo. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Para vocês verem que essa palavra, essa história de Balaão, ela vem decorrendo, até em Apocalipse vem falando dela, não é? E no capítulo 31 de Números, capítulo 31, versículo 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. 3 pontos aqui que se destaca com as doutrinas de Balaão, não é? A música, bebida e sexo. São as 3 coisas que entraram ali no povo de Israel. Devemos lutar contra essas coisas. O convite será: vamos numa festa, numa balada,
eu sei que vocês não bebem, mas pelo menos está lá conosco, não é? Porém, já caiu na segunda, porque entrando nesses lugares, nesses ambientes, a música tomará conta da mente de quem está ali. A partir da música, se é levada a bebida, porque as amizades que estão ali vão te induzir a beber, não é? A partir da música, a partir da bebida, você vai ser induzido a conhecer pessoas. E o mundo hoje oferece e fala que o sexo é normal antes do casamento, não é? Isso é induzido ao povo hoje. Quantas pessoas eu ouço, eu vejo, não pessoalmente, mas relatos, não é? Conversas, vídeos, pessoas reais falando, brigando até na Novo Tempo eu vejo com o pastor Arilton, outro dia, ele falando com uma professora, brigando a respeito desse assunto, falando, e ela apoiava fielmente que tem que ser feito antes do casamento para se conhecer a pessoa. É totalmente antibíblico, não é? É antibíblico, é anti-Deus essas coisas. O que Deus ensinou não é isso. Isso é feito a partir do momento que casamos, não é conhecendo desse jeito que se casa depois, não é? Em Josué 13, 22, a gente falando da morte de Balaão também. Balaão é morto, não é? No livro Patriarcas e Profetas vai dizer que Balaão foi ferido de morte e não usufruiu da riqueza que foi buscar. Aquilo que Balaão foi buscar foi riqueza, foi poder, foi aquela riqueza que ele viu do Balaque oferecer para ele, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Ele não conseguiu essa riqueza, ele não conseguiu achar isso. O que ele achou, o final disso foi a morte, não é? E aqui podemos, não julgando ninguém, até deduzir a morte eterna, porque ele não deixou o Espírito Santo entrar em seu coração, tocá-lo, para que ele se convertisse ao Senhor completamente, não é? E para nós hoje essa mensagem vem trazendo uma pergunta: você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Mediante as riquezas, as oportunidades que você pode ter de carreira, de mudança, porém afetando a sua vida íntima com Deus. Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida, em tudo? Tem uma coisa que eu quero comparar um pouquinho aqui, pode ser que isso não seja relevante, só que eu fiz uma inscrição, fiz um concurso público em 2019, fui chamado agora, motorista. A realidade da prefeitura, da minha realidade financeira, eu quero dizer, é muito diferente, totalmente diferente. É uma diferença muito grande. Porém, eu quero entender que isso está sendo uma provação para a minha vida. Eu vou tentar, eu vou participar, eu vou fazer essa entrevista. Se Deus quiser, eu vou entrar ali e vou trabalhar. Eu sei que vai ser um pouco penoso para mim, porque é muita diferença em valores de ganho. Porém, a confiança em Deus está onde? A confiança em Deus está no que eu ganho, no que eu vou ganhar, ou no próprio Deus, que Ele vai suprir as minhas necessidades. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, podemos ver milagres acontecer, ao qual só vemos acontecer em outros lugares, com outras pessoas, mas nós podemos ver em nossa vida, em nosso próprio ser, acontecer coisas surpreendentes a partir do momento que colocamos Deus realmente em nossa vida em primeiro lugar. Nós vamos ouvir um vídeo agora, um hino que eu escolhi, para que possamos refletir nesse hino, nessa música. Tá? Vamos ouvi-lo, prestem atenção, e vamos fazer uma oração logo em seguida. Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Irmãos,
irmãos, Jesus, Ele já triunfou na cruz para nós. Amém. Que Ele possa ser o primeiro na minha e na sua vida sempre, em todos os momentos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez estamos diante de Tua presença, Senhor, para te dizer que amamos a Ti, ó Pai. Que o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor, onde quer que fomos, onde quer que estivermos. Que seja glorificado o Teu santo nome, Pai. Amém. Eterno Deus, nos dá uma boa semana na Tua presença. Amém. Confiamos em Ti, ó Pai, que Tu tens o melhor para cada um de nós. Eterno Deus, que essa história possa estar em nosso coração e que possamos tirar proveito de tudo que ouvimos aqui hoje, Pai. Através do Teu Santo Espírito nos guia, Senhor, na verdade da Tua palavra. Amém. É em nome de Jesus que pedimos a Ti, agradecemos por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém.